Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Juliana Peralta, que é fonoaudióloga, especialista em fala, linguagem e comunicação. E a ideia com você, Juliana, é falar um pouco a respeito do atraso na fala, e atraso de linguagem, né? Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço por poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Na verdade, acho que a linguagem, ela hoje vem sendo um objeto de estudo cada vez mais, né, pelos diagnósticos que nós estamos tendo, mas independente disso, né, é importante saber que a criança, ela tem, embora tenha o seu próprio tempo, ela tem um tempo ali limite para que essa fala linguagem, na verdade, né, que é a fala junto com a comunicação, a linguagem junto com a fala, ela apareça, né? Então é preciso ficar muito atento, porque as crianças com 1 ano de idade elas já começam a falar algumas pequenas palavrinhas, né? E um pouquinho mais para frente começam a fazer frases simples. E é importante ficar atento, porque muitas das crianças podem, né, ter um atraso nesse desenvolvimento de linguagem, que não necessariamente, né, tenha uma relação com um diagnóstico muito complexo, mas pode estar aí, né, com a presença, por exemplo, de uma perda auditiva, ou por alguma questão de não estar com as pessoas, de uma certa forma, estimulando essa linguagem, né? E assim como outros motivos mais complexos, né? Então é sempre bacana os pais ficarem atentos, né? E se perceber que essa fala está demorando para emergir, procurar o profissional adequado. Ótimo, mas assim, antes da gente falar de fala, quer dizer, a fala, ela no fundo é uma parte final de todo um processo de desenvolvimento, né? Então, assim, desde o nascimento, o bebê vai desenvolvendo habilidades que vão culminar em algum momento com a fala, né? Isso. Então, para a gente poder entender esses atrasos, como é que é, quais são esses sinais que a criança vai desenvolvendo antes de adquirir a fala? Sim, elas começam com balbucio, né? Então, aquele teste da fala, que a gente ouve muito dos bebezinhos, né? As expressões, o olhar, né? Que já é um meio de comunicação, né? A nossa própria expressividade é uma forma de comunicar. Então, o bebê, ele começa com o olhar, ele começa com sons, né? Que ele produz, com algumas expressões, né? E assim a gente vai percebendo que vai evoluindo, a gente vai dando para eles aí informações, uma troca, né? Quando ele está fazendo balbucio, por exemplo, a gente às vezes faz uma troca. Ah, ele falou, né? Falou X coisa, falou mamãe, às vezes nem falou, mas a gente está dando para ele uma representação, e assim por diante, é que ele vai imitando, né? Alguns sons, e consegue aí produzir os pequenos sons que vão criando as primeiras palavrinhas, né? Até chegar numa fala que tenha um contexto, né? Que seja uma fala com função. Ótimo. Antes de falar, o bebê precisa escutar, né? Então ele vai estar recebendo esses sons para poder imitar eles ou tentar imitar eles, não só os sons, mas os gestos, todo o processo da comunicação, né? E, obviamente, que a falta da escuta seria talvez a primeira causa a gente considerar no bebê que não fala, porque se ele não escuta, ele não sabe o que imitar, ele não vai desenvolver a fala, né? Como é que você considera um transtorno auditivo numa criança ainda pequena? Perfeita a sua pergunta, porque isso é muito usual, né? Inclusive, tem o teste, né, que é realizado logo na maternidade, né? Que aí você vai para casa, bom, tá tudo ok com o bebê, porém, né, se tá tudo ok, nesse desenvolvimento dele pode, né, acontecer, por exemplo, que é muito comum, né, as otites de orelha média, né, que podem causar o que a gente chama de uma perda condutiva. Então, assim, na condução do som, né, então é uma perda que às vezes por conta de uma infecção, né, por um acúmulo de líquido, né, de fluido dentro desse canal, acaba fazendo com que a criança deixe de escutar o que ela precisaria para um desenvolvimento normal de linguagem, né? E então é muito importante ficar atento, né? A primeira coisa que eu peço quando chega no meu consultório é um exame auditivo.
para a gente ver se está tudo ok, para pensar em outras possibilidades. Ótimo. Bom, quando o pai está aí com um filho que está com algum atraso nesse desenvolvimento de linguagem, que sinais que ele pode, assim, olhar e pensar, bom, talvez a criança tenha alguma deficiência auditiva? Eu acho que assim, a primeira coisa é essa ausência da fala, né? Essa ausência da linguagem no momento que a gente sabe que é o adequado. Normalmente a gente tem um pediatra, tem a escola, né, que já traz para os pais, né, que algo ali não está andando muito bem, né? A criança realmente tem uma limitação, né, de produção, ela às vezes tem até uma fala, mas com uma distorção, com muitas troquinhas, né, nessa produção, as trocas de fonemas, né, que são os sons do nosso português, isso já são indícios, né, de que a criança pode ter uma alteração. Então, é necessário investigar. Ótimo. E aí, o balbucio mesmo, ele no fundo é uma tentativa de imitar um som, né? É natural para a criança querer imitar esses sons ou é uma coisa que ela tem que desenvolver essa habilidade de querer imitar? Sim, é uma habilidade, né? Porém, é uma habilidade muito comum, né? O próprio bebê, ele faz isso de uma forma instintiva, né? E essa habilidade a gente vai estimulando para que ela vá acontecendo. Então, a imitação é muito importante para várias aprendizagens, não só a da comunicação. Então, é preciso ficar atento também, né? Porque uma criança que não imita pode, né, estar atrelado a outras questões importantes aí, talvez até de desenvolvimento, né? Talvez até ligada a um atraso de desenvolvimento. Que é uma das causas do atraso da linguagem, né? Sem dúvidas. Sim. Tá. Bom, para a gente entender, pensar nos atrasos de linguagem, a gente tem que entender alguns marcos do desenvolvimento neuromotor, neuropsicomotor, né, que precisam ser acompanhados, vão ser acompanhados pelo médico pediatra, que vão ser acompanhados por os profissionais que estão acompanhando essa criança. Né? Existem aí várias causas eventuais que podem levar a esses problemas, desde os transtornos de neurodesenvolvimento, autismo, problemas, enfim, de auditivos, problemas, enfim, em déficit intelectual e outros, né? Sim. Aí é uma questão de diagnóstico médico, não vou entrar muito nos diagnósticos diferenciais de falta de linguagem, né? Mas para a gente tentar entender assim, esses marcos de desenvolvimento, quais são os principais marcos? A balbuciar que você estava falando, né, que é essa questão de emitir sons, tudo isso. Quando que você espera que essa criança esteja fazendo isso? Com 6 meses elas já começam, né? 5, 6 meses a fazer uns sonzinhos, né? E esse balbucio ele vai ficando cada vez melhor, né? Digamos que ele começa com um fonema, daí ele aparece outro. Então você já espera aí, por 5, 6 meses, a criança estar balbuciando e às vezes com um aninho a criança já consegue fazer, né? Uma palavrinha pequena, né? Como por exemplo, uau, uau, né? Mamã. E o que a gente espera é sempre o que a gente conversa, né, e fala para os pais, que assim, com 2 anos de idade a criança precisa estar falando, eu não gosto muito de falar em números de palavras, mas ela precisa estar com uma complexidade de palavras e conseguindo fazer frases simples, né? Esses pedidos, né, que obviamente que elas não vão ter uma fala com todos os fonemas em seus lugares, porque elas não têm ainda nem a habilidade, não têm a maturidade ainda para fazer todos os fonemas, mas ela vai estar conseguindo, né, da forma dela, mencionar um pedido, por exemplo, né? Quero água, enfim, né? Frases curtas, simples, mas que estejam ali comunicando, né? Com Tá. o parceiro de comunicação. Antes dos 2 anos é difícil você fazer esse tipo de diagnóstico. Não, hoje não. A gente já tem aí, porque a gente já começa a perguntar desde lá de trás, né? Balbucios, expressividade, contato visual, né? A gente já tem aí algumas informações que já dá para a gente perceber se essa criança está tendo um atraso, tá? Isso, a gente dá esse exemplo dos 2 anos, né? Porque muitas pessoas trazem as crianças com 2 anos ou mais para verificar a questão de linguagem, né? E aí até, às vezes, já passou um pouquinho, mas sem problemas, é o que eu sempre falo, né? Já que não chegou até então,
vamos correr aí para fazer uma intervenção bacana para correr atrás do prejuízo. Caso chegue para mim, né, pela só fono, não passou por nenhum outro profissional, primeira coisa, eu peço a geometria, vejo o que tem, observo a criança com essas informações e a gente já consegue imaginar aí se é só um atraso, né, uma ausência de estímulo, às vezes uma perda auditiva, ou se aquela criança pode ter alguma outra característica que nos indique a busca de outro profissional. Olha, fazer um diagnóstico, claro, quer dizer, se tem um déficit de linguagem, tem que ter um diagnóstico por trás disso, do porquê. Acho que esse seria o primeiro passo, né? Sim, ele pode ter só um diagnóstico fonoaudiológico, né? Se for um atraso, se for uma apraxia de fala na infância, por exemplo, que é algo mais novo, né? Que é a fonoaudióloga que faz o diagnóstico, né? Mas, se, por exemplo, a gente percebe ali que pode ter um autismo, por exemplo, que a gente chama de transtorno de espectro autista, né? Um atraso do desenvolvimento, a gente encaminha para o profissional correto, né? Para o neuropediatra, para o foniatra, enfim. Aí a gente vai vendo conforme vai aparecendo, né? Os sintomas, as características. Ótimo. E, bom, você falou desse marco dos 2 anos, que a criança já tem que estar com algumas palavras aí no repertório, não muitas Muitas palavras palavras, na verdade, daí eu até lembro sempre, a frase simples ela já precisa estar falando. já com 2 anos. Sim. Tá. Ah, e aí, assim, quando você pega esses atrasos, ou seja, chegou a 2 anos, ainda não está tendo esse repertório, você já vai, de alguma forma, fechar um diagnóstico de atraso, e aí vai ter que buscar a causa disso, né? Isso, às vezes um atraso, às vezes um transtorno, aí vai depender, né, das características dessa criança, que essa criança o que ela vai apresentar e vai ser observado em avaliação. Ótimo. Digamos então que chegou para você uma criança que veio do pediatra, do foniatra, e fala, bom, tem um atraso de fala, já foi descartado outras condições associadas, ficou como uma apraxia de fala, de origem idiopática, tudo isso. O que é possível fazer na fonoaudiologia para estimular essa criança a adquirir essa linguagem, a fala, enfim? Tá, perfeito. Você fez uma pergunta bem bacana, porque por exemplo, a terapia para um apráxico, né, que são os transtornos motores de fala, eles um tipo de terapia diferente daquela criança que tem só um atraso de linguagem ou de fala por algum motivo menos complexo, né? Então, a terapia do transtorno de fala ela é diferenciada e o fonoaudiólogo ele precisa ter essa especialidade, tá? Então, a gente vai trabalhar com outras técnicas, muito conhecida, inclusive o prompt, né, que é uma técnica que a gente, sensorial, que a gente usa, né, os nossos dedos, a gente toca no paciente para levar os movimentos corretos que ele precisaria fazer, né, para conseguir produzir determinado fonema, como outras técnicas que são adequadas para esse perfil de paciente. Tá? E aí a gente orienta bastante a família vira nosso coterapeuta, porque a gente precisa de treino, porque a apraxia da fala, ela tá ali ligada à questão de programação, né, e planejamento. Então, tem uma disfunção nessa programação e nesse planejamento. Então, a gente vai precisar começar do zero, colocar ali, né, naquela criança um, um incentivo motor, para a gente, por exemplo, fazer um P com A, um P com E, né? Então, a gente vai precisar de muito treino. Então, é uma terapia bem diferenciada. Ótimo. Bom, aí você está falando em treino, treinar o movimento da boca mesmo, o movimento para adquirir os fonemas, tudo isso, né? Sim, Isso vai dar para a criança uma habilidade que é a fala, né? Quando a gente está falando em fala é uma coisa, quando a gente fala em usar uma fala funcional é outra. Qual que é a diferença uma fala não funcional de uma fala funcional? exatamente. Ótima pergunta também. É muito recorrente a gente chegar no consultório, né? Crianças, por exemplo, autistas, que elas têm fala, e que isso é algo positivo, pensando como a fala ela é uma complexidade, né? Tanto é que quem tem apraxia não tem essa fala, ela vai ter que aprender, né? Porém, sem ser funcional. Então, o que é ser funcional? É você usar a fala
para se comunicar de fato, não para repetição, né? Não para só imitação, para você fazer um pedido, para fazer um comentário, né? Para fazer um diálogo, né? Pensando já em uma fala mais complexa. Então, essa é a diferença. A fala, por fala só, é uma repetição, né? É uma ecolalia, né? Ela não tem uma função. Ela precisa ter a linguagem junto que vai dar um código, né, para essa fala. Então, o que, que eu estou querendo fazer com essa fala? O que, que eu estou fazendo, né, com essa fala? Então, eu estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo um pedido, eu estou fazendo uma reclamação, né? O que, que eu estou fazendo? Então, é necessário que, para ter funcionalidade, a criança tenha essa expressividade e tenha também o receptivo, que é entender o que está vindo do outro lado, né? Que é do parceiro de comunicação, para poder ter ali, por exemplo, vamos pensar num diálogo, né? Tá, e existe uma sequência desse tipo de aquisição que é esperada? Vamos dizer, a pessoa começa falando de uma forma não funcional e evolui para uma fala mais funcional, ou vamos dizer, uma criança pode já começar com uma fala funcional? Sim, eu acho que normalmente a fala, quando ela não é funcional, é porque tem algum atraso de desenvolvimento, né? Porque quando, assim, pode acontecer de uma criança que tenha só uma ausência de estímulo, até não tenha uma fala tão funcional. Mas aí você vê que com pouco estímulo que você já dá em sessão, que você já orienta a família, logo ela consegue ter uma funcionalidade, né? Agora, se você pensa numa criança que tem, por exemplo, um atraso de desenvolvimento, né? Um transtorno de desenvolvimento, daí um pouquinho diferente. Você vê que realmente tem uma dificuldade ali, né? Vai ter que realmente trabalhar muito essa habilidade da comunicação para que ela consiga aí distinguir, né? Que a fala ela não é só fala por falar, que ela tem aí um contexto, né? Enfim, aí ela vai ter que realmente aprender, né? Como realmente para que serve a fala. Ótimo. Quer dizer, acho que se fosse resumir um pouco do que você disse, a primeira coisa, a gente tem que ter um processo de desenvolvimento, então vai balbuciando, vai começando a formar palavras cada vez mais compreensíveis, né? Até que ela desenvolve palavras, e depois frases e depois uma comunicação mais ativa, né? Isso. E quando a gente vê que está tendo um atraso nesse processo, aí a fonoaudiologia vai intervir de acordo com aquilo que está acontecendo, né? Exato. Uma última pergunta só. Essa fala, né, que as pessoas estão tendo, né, que a criança está desenvolvendo, né? Quando que você vai, de fato, falar, olha, ela precisa, tem alguma coisa além da fala que tá, ah, enfim, dificultando essa aquisição? Bom, na verdade, desde o começo a gente já começa a investigar, né? Sim. A princípio, como eu disse, eu peço o exame audiológico, daí se não deu nada, a gente vai tentando ali o que essa criança proporciona nas atividades propostas. Logo em avaliação, você já vai tendo uma ideia, né? Até por experiência mesmo. A gente já vai começando pelo histórico que a família já traz, porque por mais que essa família não tenha ido em nenhum profissional antes, ela tem um histórico, né, que ela traz. Eu pergunto do planejamento, né, desse filho, como foi, até os dias de hoje. Então, a gente já vai tendo aí muita informação, e aí a gente já vai fazendo raciocínio, né, e conhecendo a criança, daí, pronto, aí é que o raciocínio fica melhor. E claro, às vezes a gente vai precisar de muito mais evidências, vai precisar de outros profissionais, né? Quando eu percebo que realmente não é só um atraso, né, de linguagem, um atraso de fala simples, aí eu já começo a conversar com a família, né, expor algumas observações e aí procurar outros profissionais, né? Assim como eu indico para fazer audiometria, quando é necessário, eu já faço aí é, para a família aí uma observação, uma sugestão, né, de orientá-los para que procurem um outro profissional. Ótimo, mas assim, o que eu queria entender os familiares dessa criança. Eles costumam chegar na consulta com uma queixa de atraso de fala, ou normalmente elas, quando tem alguma coisa a mais, elas já vão
É uma coisa perceptível para falar, olha, não, ela tem essa série de outras coisas além do atraso de fala, ou normalmente, olha, o atraso de fala é o que chama atenção e o resto Uhum. acaba sendo meio que descoberto na consulta. Olha, João, vou te dizer que é muito variável, né? Porque tem, por exemplo, depende de onde esse paciente chegou na Juliana, né? Porque ele Certo. pode chegar por um profissional já, então já tem ali algum profissional que já viu que tem uma fala que não tá legal, às vezes os pais já perceberam e às vezes não, né? E às vezes a gente também tem encaminhamento, por exemplo, de escola, né? Que também percebe que a criança ali tá com uma dificuldade, né? Então é uma variável. E às vezes tem os próprios pais, falaram, olha, eu enfim, fui no pediatra, pediu para esperar, mas eu tô ansiosa, eu gostaria de passar com você para ver, né, o que está acontecendo, se tem alguma coisa que a gente já possa fazer, enfim, então a variação é gigantesca, assim, Ótimo. sinceramente. Mas é sempre importante, né, eu chegar, né, de onde vier, eu falo que bom, porque alguém conseguiu observar que, né, essa criança não estava com desenvolvimento normal. E normalmente quem procura é isso, tá com atraso mesmo, Tá, por algum dificilmente motivo, vai mas já tá chegar e não ter, né? Quer dizer, tá, exato. tá. E costuma ser um tratamento prolongado, a fonoaudiologia, uma coisa que a tendência é recuperar logo e entrar no desenvolvimento normal dela. Perfeito, a sua pergunta. Aí, mais uma vez, é super variável, né? Porque se você pega uma criança às vezes está sem estímulo, né? Que não tem outra criança para brincar, que ainda não entrou na escola, a gente sabe que ali é só a gente orientar bastante a família, né? Informar essa família como fazer em casa para dar esses estímulos, fazer as terapias, e essa criança rapidinho, às vezes tem criança que em 6 meses eu dou alta, né? Porém, né? Outras crianças, aí a gente vai englobar os casos que são mais complexos, né? E às vezes não necessariamente por ser um autista ou por ser um apraxo, às vezes uma criança que realmente tem algumas trocas, né? Ou a linguagem estabelecida, ou, enfim, que deu aí já estaria já teria que ter procurado antes, né? Daí dá uma embolada ali no meio de campo, daí a gente às vezes precisa de um pouquinho mais de tempo. Agora, quando é uma situação mais complexa, né? Como autismo, apraxia, daí é bastante tempo Aí é o mesmo, né? tratamento da. Enfim, a gente já não está falando de atraso de fala, está falando de uma condição muito mais ampla, De né? um transtorno, exatamente. Não, legal. Juliana, acho que era um pouco essa a ideia aqui nesse vídeo, discutir um pouquinho as causas do atraso de fala, como identificar esse atraso de fala e como é que é conduzido esses casos, né? Acho que deu para entender bem nesse sentido. Eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada mesmo, e precisando, estou aqui à disposição. Obrigado mais uma vez.